Olá, muito boa tarde. Estamos aqui ao vivo. Eu sou Elisete Garcia, coordenadora técnica da Extratos da Terra, e venho para mais essa web aula de hoje falar sobre microagulhamento facial. Olha que tema sempre bastante importante, não é? Então, sejam todos muito bem-vindos à nossa web aula. Os certificados estarão disponíveis no link, como sempre, no link dos comentários, tá? Então, lá nos comentários, vocês vão encontrar o link para o protocolo de hoje e para o certificado. E as perguntas eu vou responder lá no final, depois da web aula. Tudo bem? Então, vamos iniciando o tema de hoje, que é microagulhamento facial. Enfim, o que é microagulhamento? Indução percutânea de colágeno. A gente poderia também usar a sigla IPC, mas o nosso cliente não entenderia qual é a técnica que a gente está divulgando. Então, nós chamamos de microagulhamento, que é um nome bastante convencional. E o nosso cliente entende, porque isso é importante numa estratégia de marketing, né? O nosso cliente entender aquilo que estamos divulgando. E o que é o microagulhamento? O que é a indução percutânea de colágeno, ou IPC? Ele é um procedimento direcionado ao público profissional, mas capacitado para atuar nessa técnica. Então, não é um procedimento que deveria ser feito pelo consumidor final, e sim por um profissional que já está formado nesta área, que já é de nível técnico, já é de nível tecnólogo ou graduado, e aí ele se capacita com a técnica de microagulhamento facial, corporal e capilar. Microagulhamento no geral. Por que eu estou dizendo isso? Porque, embora seja um processo muito simples de ser realizado, não é o ato de realizar o que importa, e sim o conhecimento na indicação da técnica, no que vamos usar junto à técnica, como aplicar a técnica. Como todo procedimento e tratamento que vem na área da saúde, nós temos várias linhas de pensamento. Então, nós hoje vamos abordar a nossa linha de pensamento Extratos da Terra, a nossa indicação com um protocolo facial. A princípio, basta a gente sempre memorizar. Quando fazemos a técnica do microagulhamento, ou da indução percutânea de colágeno, nós buscamos a regeneração tecidual, que nós estamos tratando com o tecido pele. Nós não queremos a cicatrização. Muito embora os processos sejam os mesmos, nós não queremos causar uma lesão no epitélio, uma lesão que precise de cicatrização. Se eu lesionar o meu tecido, eu vou precisar cicatrizar aquela região. E a cicatriz, a gente sabe que ela tem uma identidade não perfeita com a nossa pele. Então, a busca do microagulhamento e os resultados ideais sempre vêm no processo da regeneração, ou como algumas vezes a gente cita, uma inflamação controlada. A gente sabe que é necessário a gente usar o processo inflamatório, porém, nós não queremos fazer uma inflamação tão importante a ponto de uma cicatrização ou uma hiperpigmentação ou um resultado inesperado. Então, vamos lá. Relembrando, para quem já faz a técnica, o que é microagulhamento? É uma perfuração do extrato córneo, não é? Nós estamos usando alguns acessórios, equipamentos que possuem microagulhas. E com isso a gente perfura. Porém, se nós estivermos usando um acessório adequado, nós não vamos lesionar a epiderme.
Se estivermos usando uma técnica adequada, nós não estaremos causando lesão ao epitélio. E a gente sabe e visualiza isso muitas vezes até nas redes sociais, que a gente vê alguns procedimentos que são muito inflamatórios. E esses procedimentos podem gerar algum dano no epitélio depois, né? O que alguns chamam de efeito rebote, mas nesse caso seria um processo de cicatrização inesperado. O microagulhamento, ele tem esse crescimento e caiu no gosto do público, porque principalmente é uma técnica não ablativa. O que significa isso? Não causa dano ao epitélio. Eu posso fazer agulhamento hoje, amanhã eu vou trabalhar e eu não vou estar com o rosto descamando, não vou estar com o rosto inchado, não vou estar com o rosto de uma forma que a outra pessoa me olhe e pergunte, nossa, o que você fez? Então, é um procedimento que cai nas graças da população, porque eu tenho menos que a gente chama de downtown social, né? Essa reação do público. É uma técnica que ela é feita com microagulhas, que vão perfurar a pele. A princípio, o microagulhamento, ele veio como uma técnica de regeneração tecidual, estímulo de fatores de crescimento, e nós não tínhamos cosméticos apropriados para se usar neste momento da perfuração. Depois de algum tempo, as empresas foram entendendo que alguns cosméticos seriam muito bem-vindos para que a gente aproveitasse esses microfuros e aumentasse a permeação dos ativos. E daí vem a nomenclatura Drug Delivery. Então, ao mesmo tempo que eu estou perfurando e estimulando a pele a fazer uma regeneração, estimulando a produção de um novo colágeno, trazendo proteínas e enzimas importantes, nós estamos também aproveitando esses microfuros e permeando melhor os princípios ativos. Porém, no início da técnica, muitas vezes se usava qualquer princípio ativo, haviam pessoas que usavam pomadas, ácidos e princípios ativos com parabenos, com essência, e daí as intercorrências foram mostrando que esses produtos precisariam ser especiais. Então, quem aprendeu a técnica lá no passado, que buscava muito sangramento, que colocava qualquer tipo de produto sobre os microfuros, é legal estar revendo, né, com um curso mais atual, com algumas pesquisas mais atuais, onde se resulta em resultados assim muito importantes, muito bonitos, sem usar qualquer tipo de produtos sensibilizantes, né? E também sem causar o sangramento que pode, enfim, até trazer alguma consequência ruim pós-técnica. Então, como eu disse, é uma técnica não ablativa, tá? Mas o que é ablativo? Ablativo é aquele tratamento que causa sensibilidade, que descama, que você vê muitas vezes aquele tecido até exudado, úmido, né? Sem o epitélio. Isso é muito comum a gente ver nos peelings profundos, no laser. Isso é uma técnica ablativa, que também liberam citoquinas ou citocinas, que são os fatores de crescimento, tá? Também fazem a migração de células inflamatórias que vão em busca de substituição do tecido que foi lesionado por um tecido cicatricial. Também aumentam a produção de colágeno. Porém, é uma técnica que está sujeita a hiperpigmentação pós-inflamatória, fotossensibilidade. Então, não aqui, tirando a importância dos ácidos, que são, inclusive, princípios ativos que a gente usa muito na preparação de uma pele para o microagulhamento, mas sim trazendo
o ácido numa forma não tão abrasiva. Não precisa descamar, não preciso ter um tecido que busque cicatrização porque ele está exudado, porque eu lesionei o epitélio. E sim, eu posso usar ácidos dentro de uma concentração, dentro de um pH seguro, que vai, inclusive, trazer resultados maravilhosos no preparo do microagulhamento e no pós-microagulhamento, não no momento. Tá, então, as técnicas ablativas são importantes, desde que eu não tenha uma abrasão tão sensibilizante ou com risco de uma fotossensibilidade, uma hiperpigmentação, e o microagulhamento ele tem respostas semelhantes às técnicas ablativas, mas ele não lesiona o epitélio, a menos que eu desenvolva uma técnica que eu consiga machucar demais o epitélio. E não é essa técnica que nós da Extratos da Terra indicamos, tá? Nós estamos falando de agulha 0,5, de agulha até o 1 no facial, que temos um resultado muito importante. Aí vem muito dessas perguntas. Quem pode fazer essa técnica do microagulhamento? São profissionais da área da saúde, profissionais que os seus conselhos liberam, né, esse tipo de procedimento. No caso da estética, que não há conselho, então são profissionais ou de nível técnico, ou de tecnólogo, ou graduação, que tenham capacitação, que tenham feito esse curso, que conheçam exatamente o processo inflamatório e o que resulta dele. Fora a capacitação, que eu vou em busca de um curso, o treinamento. É muito importante a gente treinar, a gente rever artigos científicos, a gente fazer, além do curso, um estudo, né, autodidata. Muito importante, inclusive nós temos plataformas aí diversas que nos ajudam nos artigos científicos. Porém, também temos alguns artigos científicos sendo revistos e é muito importante também a gente ir atrás de atualização. Uma das coisas importantes que o profissional deve ter é conhecimento do cosmético que vai ser usado nessa técnica. Quem pode te auxiliar são as empresas, mas eu tenho que também ter esse conhecimento para eu não ser enganado. Por quê? Eu vou aumentar demais a permeação e eu preciso tomar cuidado com o que vai adentrar por esses microfuros. Então, eu preciso conhecer esse cosmético, preciso conhecer a cosmetologia aplicada. Eu preciso também, como profissional, ter conhecimento de como avaliar. Como eu vou avaliar corretamente? Como eu vou avaliar o tamanho da agulha? Como eu vou avaliar se aquela pele realmente necessita de microagulhamento? Como eu vou avaliar se a condição da pele está perfeita? Não é a gente chegar lá, fazer uma sessão de microagulhamento e já é um tratamento. Não, existe um preparo, existe a técnica e existe o pós. Para que a gente consiga um bom resultado, nós precisamos ter uma avaliação, uma anamnese bem completa. E a gente precisa ter coerência de como vamos trabalhar com essa pele, tá? Bom, continuando, e aí lá no final vou responder as perguntinhas todas. Qual a função dessa técnica? Gente, ela tem tantas funções, mas eu vou resumir em duas, né, principais, que é renovação celular profunda. Então, quando a gente faz uma técnica ablativa, a gente busca uma renovação de células superficiais, camadas superficiais. Aqui eu estou dizendo de renovação profunda. Eu atraio células novas, eu atraio proteínas, enzimas e várias outras estruturas e células jovens a se multiplicarem. Eu consigo um preenchimento, uma volumização.
rejuvenescimento daquele tecido, porque eu estou trazendo estruturas novas, principalmente o estímulo do colágeno. E aproveitando, hoje, como nós temos cosméticos apropriados, nós fazemos o drug delivery, que é a entrega dos ativos em camadas mais profundas. Então, quando eu microagulho, eu já estou promovendo essas duas funções. E eu posso entender que quando eu perfuro, né, é como se eu entrasse em camadas mais profundas e posso fazer isso com todos os equipamentos e acessórios que possuam agulhas. Porém, são microagulhas, tá? Qual seria o objetivo? Porque normalmente quando vocês me perguntam, eu quero fazer microagulhamento nessa pele, eu sempre devolvo a pergunta para vocês, para quê? Qual o objetivo? E essa é uma pergunta que a gente deve fazer para a gente mesmo. Qual o objetivo da técnica? O objetivo principal é a gente estimular aquelas células que estão ali adormecidas no nosso corpo, que são os fibroblastos. Os fibroblastos, eles estão estimulados enquanto a gente é mais jovem, depois eles dão uma relaxadinha. E a gente faz alguns procedimentos na área da estética para estimular o fibroblasto, porque é ele que produz o colágeno. Eu também quero melhorar a qualidade da elastina e da glicosaminoglicanas, que são as pontes por onde passam a hidratação da minha pele. Quando as glicosaminoglicanas se rompem, minha pele começa a murchar. Então, como eu estimulo a glicosaminoglicanas, eu mantenho a minha pele preenchida de líquido, né? Hidricamente preenchida. E eu estimulo também o nosso ácido hialurônico natural. Então, mesmo que eu não use nenhum tipo de recurso cosmético, a técnica em si já faz esse estímulo. Por quê? Eu estou fazendo uma agressão na pele, só que eu quero uma agressão suave, uma inflamação controlada, que eu possa controlar esse processo de regeneração, e eu quero só estimular colágeno, elastina, glicosaminoglicanas e ácido hialurônico. Eu não quero em momento nenhum estimular o melanócito, que está lá na camada basal, e que se eu irritar aqui a superfície da minha pele, a gente já conversou sobre isso em outras aulas. O melanócito, ele entende, quando a nossa pele é agredida, que ele precisa agir. E eu causo um desequilíbrio da melanina. Se eu fizer um microagulhamento de uma forma a não lesionar o epitélio, eu não estimulo, eu não excito o melanócito. Tá? Então, aí vai um recado para quem gosta de técnicas sangrantes, de técnicas que raspam as agulhas no rosto, que batem as agulhas no rosto. Eu estou agredindo o epitélio, eu corro risco, não no momento, mas a longo prazo, surgir a hiperpigmentação pós-inflamatória e outras lesões de cicatrização. Tá? E a gente quer fugir disso. Então, vamos trabalhar minimamente para que a gente obtenha um bom resultado. Bom, a técnica em si, eu não necessito exatamente de cosmético. Mas por que não? Já que eu faço microfuros, eu faço microentradas para as drogas, para os ativos, né? A gente tem literatura que mostra que eu posso ter de 40% a 500% de aumento de permeação de um cosmético fazendo a técnica do microagulhamento. E é claro que se eu estou abrindo tantas portas de entrada para esse cosmético, eu não quero aplicar nada nocivo. Eu preciso fugir do filtro solar, porque no filtro solar eu vou ter matérias-primas que não deveriam entrar em algumas camadas da pele. Eu tenho que fugir da essência edulcorante,
que são duas matérias-primas que podem eventualmente causar sensibilidade e alergia. Então, eu preciso de um cosmético que não tenha nenhum composto do filtro solar, não tenha essência, não tenha corante, não tenha óleos minerais, que são derivados, são petrolatos, são derivados de fonte sintética. Eu não quero um produto com parabeno e nem com ácidos abrasivos. Gente, vamos estudar a literatura dos ácidos abrasivos. Ácidos abrasivos, que são os alfa-hidroxiácidos, por exemplo, eles trabalham nas primeiras camadas de pele. Eu não quero essa técnica aqui, entrando nos microfuros. Eu não preciso desse ácido. Eu preciso sim de um ácido hialurônico, né? Que ele não é abrasivo, ok? Então, basicamente, o meu produto não pode ter essência, não pode ter corante, não pode ter parabeno, nem óleo mineral, não tenho ácidos abrasivos e nenhuma matéria-prima de filtro solar, tá? Elisete, considero esse produto um produto free, livre de tudo isso. Os equipamentos mais usados para a técnica de microagulhamento são o roller, né? Esse equipamento se chama roller. Este do meio, ele é uma caneta de microagulhamento elétrico e o outro é um infusor, né? O infusor, ele é um vidrinho com as agulhas na ponta e o princípio ativo, o produto cosmético já vai dentro desse vidrinho. O roller, a gente encontra ele com diversas agulhas e diversos tamanhos. E a caneta de microagulhamento, você compra a caneta uma vez só e as ponteiras é que você vai recomprando. Nós trocamos as ponteiras. O legal da caneta é que a gente pode usar a ponteira de 12 agulhas, de 36, de 137, que são as ponteiras nano, e uma agulha. Então, são 4 ponteiras diferentes e a caneta, ela te faz ter tamanhos de agulhas diferentes, desde o 0,25 até o 2,5, que a gente nem usa, enfim. Então, são esses equipamentos. Para quem está começando, o roller é uma boa ideia, porque a gente vai comprar para aquele procedimento e o investimento é menor, não é? Mas existem esses produtos no mercado. O roller, ele trabalha por rolamento. A caneta, assim como os infusores, a gente pode trabalhar pelo método Stamp, né? Que é um método de batidinha, porque a caneta é elétrica e faz movimento, e a gente tem também um movimento como se fosse de carimbo, né? De Stamp, tá? Nenhum dos dois equipamentos eu devo usar tão forte que eu cause uma lesão, né? Ou raspar o equipamento sobre a pele, que eu vejo muito isso também, as pessoas raspando o equipamento, promovendo ranhuras. Então, é legal a gente pegar enquanto está estudando, treinando, pegar uma fruta, né, pegar um utensílio desse e ir fazendo alguns microfuros nas frutas para a gente ir entendendo como tudo isso funciona. Então, o que é importante eu saber de um equipamento? Que eu preciso ter agulhas ou de aço ou titânio. Por que eu digo isso? Eu já vi rollers comprados na internet, e quando você recebe, as agulhas estão enferrujadas, ou são agulhas de plástico, que na verdade não é agulha, está causando uma lesão, né, na pele. Todo equipamento precisa ter registro na Anvisa, porque é lei no Brasil. É muito simples a gente entender que existe uma lei que está aqui dentro do Brasil, existe uma lei que está lá fora, na Europa, existe a outra lei dos Estados Unidos, cada país tem a sua lei. E aqui existe uma lei que todo equipamento usado na medicina,
na área da saúde, e nós da estética estamos na área da saúde, deve ter registro na Anvisa. Então, se um profissional for pego trabalhando sem um produto com registro, ele pode ser autuado. E com registro na Anvisa, a gente tem parâmetros de bons equipamentos. Todo roller e toda ponteira, assim como os infusores, eles têm que ser jogados fora. Uso único, sem reprocessamento. Eles têm que ser liberados naquelas caixinhas especiais, né? E adequadamente, não é no lixo comum. Então, lembrando, não se reaproveita roller, não se reaproveita ponteira de caneta elétrica e nem se reaproveita de infusores, tá? É lixo. Primeiro, que as agulhas, elas vão perdendo o corte. Segundo, que eu tenho lá um ambiente de contaminação, tenho resíduo de pele. Às vezes, mesmo não buscando sangramento, às vezes pode ter alguma coisinha de sangue. Enfim, está ali na resolução RD número 185, de 22 de outubro de 2001, emitida pela Anvisa. Para a classificação e registro dos produtos médicos, o mesmo é considerado como produto de uso único. Ah, mas eu queria entregar o roller para cliente usar em casa? Não, ele é de uso único. Usou, eu vou descartar no local apropriado para os descartes de equipamentos com agulha e não vou reaproveitar. Quando eu faço o microagulhamento, imediatamente eu tenho uma ação. Então, vamos entender um pouco essa ação, né? Porque faz parte do processo de cicatrização também, como eu falei, mas a gente não quer uma lesão tão grande a ponto de cicatrizar. Então, a gente entende que a indução percutânea de colágeno é um tratamento para uma técnica importante de rejuvenescimento, né? De preenchimento, de volumização, porque preenchimento, volumização, ele traz esse aspecto rejuvenescido da pele. Por que isso acontece? Porque quando eu causo um dano ao epitélio, eu tenho uma ação de estimular algumas células para fechar esses furos. E eu começo a fase de proliferação, células chegando, intensidade, atividade do fibroblasto que foi estimulado a trabalhar. E com tudo isso, eu vou ter um remodelamento da pele, porque eu vou estar estimulando colágeno, elastina, glicosaminoglicanas, lembra? Agora, eu sinto alguma coisa quando isso acontece. A pele fica avermelhada, a pele fica com um pouco de ardor, um pouco de dor, rubor. Então, se eu for lá buscar quais são os pilares da inflamação, eu vou saber que é dor, rubor, né? Eu vou sentir. Ah, mas quanto tempo o meu cliente vai sentir alguma coisa? Eu posso sentir alguma coisa até 72 horas. A gente percebe que a hiperemia, logo ela é contida. Muitas vezes no final do procedimento, do atendimento, já começa a melhorar o aspecto avermelhado. Porém, essa pessoa ela vai sentir que algo aconteceu na pele pelo rubor, que pode ser causado em ambientes fechados, um pouquinho de dor no toque, né? Às vezes um ardor, e isso pode ir até 72 horas no máximo. Passou disso, não é normal eu ter qualquer tipo de reação, tá? Num segundo passo, né? Porque eu perfurei, estimulei, e eu tenho a chegada intensa
de vários componentes à pele, e eu sinto isso nesse processo de inflamação. Mas, em segundo lugar, eu começo a entender que está chegando a indução percutânea de colágeno, né? Que eu também tenho a permeação do ativo facilitada. Então, olha só, o meu colágeno, ele já está sendo estimulado, porém, eu posso hoje me utilizar de um cosmético que, além de tudo, pode fazer muito mais pela minha pele. Então, eu vou aumentar demais a permeação desse ativo. Por isso que eu tenho que tomar tanto cuidado com o que eu vou permear. Porque eu vou fazer definitivamente o princípio ativo ultrapassar a barreira de pele. Tá? E aí eu vou ter esse princípio ativo chegando em camadas muito mais profundas. Agora, vamos lembrar, vamos reestudar qual é a espessura das camadas de pele, qual é a espessura da epiderme, da derme, será que a gente precisa de agulhas tão grandes para chegar no meu objetivo? Claro que não, né? Por isso que a gente está revendo muitos conceitos no microagulhamento. E aí, se a gente pergunta, mas o que eu posso tratar com microagulhamento? Quais são os protocolos possíveis? Nossa, eu elenquei alguns aqui que são faciais, porque hoje nós estamos falando de microagulhamento facial. Mas lembrando que ele pode ser corporal, que ele pode ser capilar, com excelentes resultados. Mas no facial, eu posso entender que eu posso desenvolver um protocolo de preenchimento, volumização, né? Síntese de colágeno, já para aquela pele mais madura, já flácida. Eu posso tratar a senescência celular, que é o fibroblasto que está ali adormecido, e claro que ele vai ser ativado, tratando então a senescência celular. Eu posso permear os ativos, eu posso melhorar a flacidez. Com todos esses processos, eu estou trazendo rejuvenescimento. Eu estou trazendo a normalização da cor, estou inclusive tratando o melasma. Desde que eu execute a técnica não de forma a lesionar o epitélio, lembrando do que eu falei lá no início. Eu posso estar trabalhando cicatrizes atróficas, né? E com isso eu também estar trabalhando as fibroses, né? Que são causadas pelas cicatrizes na nossa face. As rugas, diminuindo a profundidade, trazendo preenchimento. Eu posso simplesmente fazer um protocolo para melhorar a hidratação. E protocolos para diminuir os poros, né? Que eu sempre digo, poros não se fecham, se fechar a gente morre. A gente diminui. Muitas pessoas procuram tratamento para poros dilatados. Hoje, existem ativos que diminuem o tamanho dos poros, mas tem que ser usado diariamente, é home care. Nossa linha anti-oleosidade, inclusive, ele tem o ativo Pore Reductil, que faz exatamente essa ação. Mas em cabine, tanto os peelings seguros quanto o microagulhamento são muito interessantes para um tratamento redutor de poros, tá? Bom, todo mundo tem o mesmo resultado? Não. Não é todo mundo. Vai depender de quem tem uma pele tratada, de quem faz um pós-procedimento legal. Porque, gente, quando eu microagulho, eu estimulo muito do que tem na minha pele. E se essa pele não tiver nada para me oferecer? E se essa pessoa não tiver uma boa alimentação? Nós sabemos que muitos dos nossos clientes, eles não ingerem nutrientes, eles têm uma nutrição muito pobre. E quando eu não como proteínas, por exemplo, né, que eu tenho uma hipoproteinemia, eu tenho um retardo de cicatrização. Eu tenho uma pele mais idosa, ela vai demorar mais para agir. Eu tenho uma pessoa diabética, a diabetes deixa a nossa pele muito ressecada, mesmo que ela estiver controlada.
Então, é importante que eu cuide da hidratação profunda dessa pele para ter resultados importantes. E eu, em momento nenhum, posso ou fazer um microagulhamento tão inflamatório a ponto de me trazer uma infecção, ou não cuidar dos EPIs e da higienização local, ou reaproveitamento de objetos, que eu tenha uma infecção, e aí eu tenho uma ferida contaminada, trazendo bactérias, e aí eu vou trazer um retardo na cicatrização. Eu não posso chegar nesse ponto, né? Então, eu tenho que saber que quem vai fazer o microagulhamento tem que ter uma pele saudável, tem que fazer um tratamento antes, tem que ter uma boa alimentação, tem que ter ingesta de água, não é? Para hidratar o corpo. E ele vai precisar depois continuar pelo menos o uso home care, para que eu tenha o pós-microagulhamento. Só o microagulhamento não fará milagres. E os cuidados que eu tenho que ter, né? Tanto no pré como no pós, então. Então, gente, a pele tem que estar preparada. A minha pele e o meu corpo. Eu vou fazer microagulhamento numa pessoa saudável. Eu não vou fazer microagulhamento numa pessoa que não estiver com a sua saúde íntegra, né? Porque não tem sentido. Eu preciso, então, preparar essa pele e dar continuidade ao tratamento. Então, ele vai precisar usar o home care, ele vai precisar fazer algumas sessões, ele vai precisar cuidar. Ele não pode esperar o nosso cliente, nem o profissional, que uma única sessão de microagulhamento traga todo o resultado que ele imagina. E os resultados, eles estão ligados a esse pré e este pós. Então, é importante, inclusive, foi um tema que foi abordado numa de nossas lives, que estão lá no IGVT da Extratos da Terra, que foi com a doutora Elaine Del Valle, onde ela falou muito sobre o pré e pós-procedimento. E aí eu convido vocês a resgatarem essa live importante, assim como outras que a gente tem lá, muito importante no nosso IGVT. Então, eu estou trazendo para vocês uma ideia, uma sugestão de um plano de tratamento, tá? Com 5 sessões. Ah, mas Elisete, eu gosto de vender 10 sessões. Então, nós vamos repetir, né? Primeira sessão, preparando essa pele, conhecendo melhor essa pele, eu vou fazer a limpeza de pele que a gente sabe muito bem fazer, com a extração, né? Com a esfoliação, todo aquele passo a passo de uma limpeza de pele. Não é uma higienização, é uma limpeza de pele que o pessoal se viu na obrigação de chamar profunda, porque algumas pessoas veem de higienização como limpeza de pele. Então, vamos lá, limpeza de pele profunda. Na próxima sessão, que pode ser na próxima semana, eu vou fazer um protocolo que aqui eu chamei de revitalizante para ficar mais didático para vocês, mas é um protocolo direcionado ao problema. Qual é o problema do seu cliente? E o problema do meu cliente é melasma. Então, na segunda sessão, eu vou fazer um protocolo para melasma. E o meu cliente, ele tem sequela de acne. Então, eu vou fazer um protocolo revitalizante pensando na sequela de acne. E o meu cliente, ele quer tratar volumização, preenchimento, envelhecimento. Então, eu vou desenvolver um protocolo direcionado ao problema dele, entendeu? E isso eu vou decidir somente mediante avaliação. Ou presencial ou online, mas eu preciso fazer uma avaliação, eu preciso fazer uma anamnese, eu preciso saber o que o meu cliente quer. Aliás, é a primeira pergunta que eu faço. O que você espera de um tratamento estético? Porque muitas vezes aquilo que a gente vê não é exatamente o que o cliente quer tratar. Na terceira sessão, eu repito o mesmo protocolo. E esse cliente já vai estar usando o home care, também direcionado ao problema dele, tá? Lá na quarta sessão, eu vou fazer o microagulhamento.
Lá na quarta sessão, eu vou fazer o protocolo que eu vou explicar hoje. Aqui eu coloquei agulha 0,5, mas eu posso usar uma agulha 0,25, 0,75, tá? Eu diria que a gente não precisa usar agulhas maiores que 1, e depende muito do que eu vou fazer. Se o maior problema da minha cliente é melasma, eu vou trabalhar com uma agulha de 0,25 a 0,5. Se é cicatriz de acne, aí eu já vou pensar em 0,5 até o 1. Então, por isso que a gente diz que precisa ter, além de bom senso, capacitação, treinamento, né? Na semana seguinte ao microagulhamento, eu volto ao protocolo cosmético. E aqui, gente, a gente pode brincar com equipamentos. Ah, eu tenho radiofrequência. Então, ou na sessão 2, ou na 3, ou na 5, eu posso fazer uma radiofrequência, né? Fototerapia eu posso usar em todas as semanas. Eu quero fazer um ultrassom focado, enfim, eu posso brincar também com os equipamentos aqui. Eu estou falando nesse momento de preparação da pele com 3 sessões anteriores e a continuidade com as sessões depois. O seu cliente quer repetir, né? Então ele vai repetir da segunda sessão para cima, né? Para frente. De quanto em quanto tempo eu vou fazer a semana 4, que é o microagulhamento? De 28 em 28 dias, um ciclo de renovação celular, tá? Então, o microagulhamento mesmo, este protocolo que eu estou mostrando aqui, eu só vou fazer de 28 em 28 dias. E os outros protocolos a gente tem disponibilizado para vocês nas outras web aulas, nós temos disponibilizado no site, ou podemos disponibilizar para vocês pelos nossos contatos diretos na rede social. Então, este protocolo eu vou iniciar com uma pré-higienização, com a emulsão de limpeza, porque é a emulsão de limpeza que remove maquiagem, né? Resíduos da poluição, aquela sujidade superficial da pele. Então, é importante que o cliente chegue e a gente já higienize com uma emulsão. O segundo passo, mas aqui é um segundo passo que é uma dica minha, o uso da alta frequência por 10 minutos em toda a região que você vai ponturar. Porque a alta frequência, ela vai me oxigenar esse tecido e tem uma ação bactericida bem importante. Então, ao invés de usar outros produtos que têm ação bactericida, eu prefiro o uso da alta frequência. No terceiro passo é que eu vou efetivamente higienizar. Aí, o que eu estimulo, né, você a usar? Um produto que já tenha um alfa-hidroxiácido, que faça um preparo dessa pele para microagulhar, que aumente a possibilidade de permeação, de renovação. Então, minha sugestão aqui é o glicoácido detox, que é uma espuma de limpeza com essa função detox, né? E também é um pré-peeling, né? É um light peeling, é um peeling suave. Então, eu gosto muito deste passo a passo, tá? A pré-higienização, retirada da sujidade, a alta frequência, a espuma de limpeza, que tem aí já um ingrediente ácido, e aí eu vou para o microagulhamento. E aí cada um vai desenvolver a sua técnica. A minha técnica hoje, eu trabalho por quadrantes, só numa direção, ou só horizontal, ou só vertical. Quantas vezes eu passo? Tem peles que suportam 10 passadas, tem pele que suportam 5 passadas. Eu não quero o sangramento, né? Eu só quero um microsangramento não visível, que a gente pode até chamar de petequia, alguma coisa do gênero. Eu não busco sangramento e eu já vou fazendo o microagulhamento e usando o Serum Dermo Plus. Faço e uso. Quando eu uso o microagulhamento elétrico, eu já aplico o Serum Dermo Plus antes do microagulhamento elétrico para ter um deslize e não arrastar as agulhas.
Esse Sérum Dermoplus é um coringa para todos aqueles protocolos que eu disse. Porém, se a minha pele também, da minha cliente, estiver manchada, eu posso, além de aplicar o Dermoplus, aplicar o Melantiblock, que é o nosso sérum clareador. Então, conhecendo um pouco os produtos do protocolo, são 4 produtos do protocolo de microagulhamento. E aí eu vou desenvolver os protocolos de acordo com a necessidade do cliente. Então, a espuma de limpeza, glicoácido detox, o Dermoplus e o Melantiblock, que a gente também tem nas monodoses para o microagulhamento. A emulsão de limpeza, então, como eu disse para vocês, é aquela que vai remover as impurezas superficiais. Ela já limpa e hidrata. Vocês percebam que a gente não tem necessidade, com os higienizantes da Extratos da Terra, de tonificar, tá? Mas se você quiser usar uma água termal, fique à vontade. Eu não uso água, aliás, eu nunca uso água de torneira, água mineral. Eu uso sempre água termal. Ela vai retirar aquelas impurezas da maquiagem, né? Ela também tem essa função antipoluição, ela é rica em ômegas, ela já vai limpar e tratar a pele. Os ativos dessa emulsão é a lantoína, complexo VGO, extrato de raspa de joá, que é um tensoativo natural, e o extrato de moringa, que ele faz uma higienização profunda, um detox, inclusive retirando aquelas micropartículas da poluição. Depois, o outro produto é o glicoácido pré-pil, né, que é a nossa espuma de limpeza clareadora, e ela vai diminuir a espessura da camada córnea, ela diminui a coesão, que é a junção dos corneócitos, e faz já uma limpeza com essa ação light peeling, porque ela tem ácido glicólico, ela tem o bioarras, que é um blend de alfa-hidroxiácidos, e a aloe vera, que vai manter a integridade desse tecido. E o Sérum Dermoplus, que eu disse para vocês que ele é um coringa. Ele é um produto que você vai comprar para vários atendimentos, vários. E algumas pessoas me perguntam, mas eu só uso ele no microagulhamento? Não, eu posso usar umas gotas tamborilando no meio de um protocolo cosmético, porque ele é um produto biocompatível, ele tem uma compatibilidade com a sua pele que ele merece ser usado várias vezes. E você vai usá-lo para sequela de acne, para rugas, rejuvenescimento, hidratação. Porque olha só, quais são os benefícios desse produto, né? Ele vai atuar diretamente no envelhecimento. Por quê? Porque ele estimula a regeneração da epiderme. E com isso eu vou trazer volume, preenchimento, atenuação da ruga. Ele reduz também as cicatrizes de acne. Ele vai estimular a produção de ácido hialurônico natural. E ele tem o self-filler, né? Que ele é um hidropreenchimento. Então, é minha pele preenchida com essa impressão de rejuvenescimento, esse resultado no rejuvenescimento, além de estimular a biossíntese do colágeno. Eu posso, inclusive, usar este produto num pré e pós-cirúrgico, no eletrocautério, em vários outros momentos, porque na fototerapia, porque ele é um produto livre de parabeno, livre de óleo mineral, livre de corante, de essência e tudo aquilo que a gente comentou. Quais são os ativos dele? Então, aqui eu tenho ácido hialurônico biovetorizado pelo silício, né? Onde ele vai, além de estimular o meu ácido hialurônico natural, ele faz uma função de preenchimento quando ele é biovetorizado pelo silício. Eu tenho um bioativo do Himalaia, que ele é extraído de uma planta do Himalaia, e ele faz o estímulo do TGF, que é o fator de crescimento epidermal. E eu tenho hidroxiprolisilane, que é um estimulador do colágeno. Ele estimula o fibroblasto a produzir o colágeno. E para as peles manchadas, eu posso usar o Melantiblock ou
esta embalagem que vem no kit ou nas monodoses. Por quê? O Melantiblock, ele também foi desenvolvido para ser usado no microagulhamento e ele vai trabalhar diretamente no melanócito, inibindo a tirosinase e impedindo a transferência de melanina nos dendritos, dos dendritos para as células das camadas superficiais. Diminui, inclusive, o tamanho e o número dos dendritos, porque ele inibe a melanogênese, né, que é o processo da formação da melanina. E inibe a ação do neuropeptídeo, que é o responsável por ativar a síntese de melanina. Então, ele inibe a síntese de melacortina, que é o hormônio que também ativa a tirosinase, e principalmente esse mesmo produto que trata a mancha, ele estimula também a produção de colágeno, né? Então, eu vou usar o Melantiblock mais para aquela pele que tenha manchas, seja ela melasma, mancha senil, hiperpigmentação pós-inflamatória. Se eu não tiver nenhum tipo de mancha, eu posso usar somente o Dermon Plus. E esse produto, os ativos dele, ele tem o alfa-arbutin nanoencapsulado. Ele é um produto que a gente usa também nas sessões semanais, longe do microagulhamento. Ele tem a niacinamida e o Neurolite. Agora, gente, o que eu não posso esquecer é o tratamento home care e a importância do tratamento home care. É através do home care que eu vou ter o resultado efetivo daquele tratamento. Porque eu vou direcionar ao problema que eu vou tratar, a idade daquela pele, e diariamente aquela cliente está entregando condições para preparar essa pele e para promover a continuidade do trabalho. Porque quando nós fazemos o microagulhamento, a gente estimula um colágeno novo. Além da gente precisar desse tempo de 28 dias para que eu tenha a maturação desse colágeno, eu preciso aproveitar esse tempo para tratar definitivamente aquilo que a minha cliente tem queixa. E para isso o home care é extremamente importante. A questão do filtro solar, nós temos algumas literaturas que dizem esperar 24 horas, não é? Nós estamos num clima tropical, a gente costuma muitas vezes indicar após 12 horas, né? De 12 a 24, nunca sobre o microagulhamento. E eu espero que todos tenham excelentes resultados, né? Através dessa técnica e desse preparo, desse plano de tratamento aqui que eu apresentei para vocês.